Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje nós vamos continuar com o nosso livro Combate Espiritual. De muitas vontades que existem no homem e da guerra que fazem entre si. Poderíamos dizer que existe em nós duas vontades, a da razão e a dos sentidos. Aquela é a vontade racional, superior, e esta é a vontade sensual e inferior, também chamada de apetite, carne, sentido e paixões. Mas somos homens pela razão, e quando somente com os sentidos desejamos alguma coisa, não dizemos que a estejamos querendo, enquanto a vontade superior não se inclina a querê-la. Toda nossa batalha espiritual se cifra a este combate, a vontade racional colocada no meio entre a vontade divina e a dos sentidos. É solicitada por ambas e tentada a se sujeitar a uma delas. Mas grande pena e fadiga provam, especialmente no começo, o que estão mal habituados quando se resolvem a mudar sua vida e desprezar o mundo e a carne, dando-se ao amor e à servidão de Jesus Cristo. Os golpes que a sua vontade superior sofre da vontade divina e da sensual sempre a guerrearam-na, são fortes e renhidas, e se fazem sentir não sem grave pena. Isto não acontece com os que já estão habituados ou à virtude ou ao vício, e pensam em continuar na mesma vida. Os virtuosos com toda facilidade se curvam à vontade divina, e os viciosos com a maior docilidade atendem à voz dos sentidos. Mas não pense ninguém que pode conseguir as verdadeiras virtudes cristãs, nem servir a Deus como convém, se não quer fazer-se violência e suportar as penas que sofrem quando se abandonam os grandes e os pequenos amores, a que antes se dedicavam ao afeto terreno. Poucos chegam à perfeição, porque depois de terem com grande fadiga vencido os grandes vícios, não mais se querem fazer violência e sofrer as penas e os trabalhos porque se passa quando se quer resistir às infinitas vontadezinhas próprias, muito pequenas, mas que ainda preponderam em nós e, às vezes, reconquistaram o domínio e a senhoria dos nossos corações. Assim procede alguns, que embora não invejem os bens dos outros, afeiçoam-se, porém, demasiadamente com meios ilícitos, mas também não as aborrecem como deveriam, nem deixam de desejá-las, e, algumas vezes, de procurá-las por diversos modos. Observam os jejuns obrigatórios, mas não mortificam a gula, e comem mais do que o necessário. Procuram alimentos delicados, vivem na continência, mas não fogem de certas práticas que lhes dão prazer e que acarretam grandes empecilhos à sua união com Deus e à sua vida espiritual. Além disto, privam com qualquer pessoa, algumas santas e outras perigosas, e estas são as que menos se temem, mas de outras fogem quanto lhe é possível. Acontece então que as outras obras boas que realizam são feitas com frieza de espírito e acompanhadas de muitos interesses e imperfeições ocultas, e de uma certa estima de si mesmos e desejo de serem apreciados pelo mundo. Os que assim fazem não somente não progridem no caminho da salvação, mas estão em risco de cair nos vícios antigos, pois não amam a verdadeira virtude e se mostram pouco gratos ao Senhor, que os livrou da tirania do demônio. Além disso, são ignorantes e estão cegos, pois veem o perigo em que se encontram e, apesar disso, persuadem-se de estarem seguros. Outro engano muito perigoso e bem pouco advertido é um que se dá comumente com os que mais se amam a si próprios. Escolhem os exercícios que mais condizem com o próprio gosto e deixam de lado outros que desagradam às suas inclinações naturais e aos seus apetites sensuais, quando precisavam que, justamente contra estes apetites, se voltassem todo o esforço da batalha. Exorto-te, filha dileta, a amares as dificuldades e as penas, porque só com elas nos podemos vencer, e nisto está tudo. E tanto mais facilmente e tanto mais perto estará a vitória, quanto com mais ânsia amares as penas que a virtude apresenta aos principiantes. Se amares a dificuldade e o combate que leva à vitória e à virtude, cedo conquistará ambas as coisas. Do modo de combater contra os apetites dos sentidos e dos atos que a vontade deve fazer para adquirir os hábitos da virtude. Tua vontade racional muitas vezes é combatida pela vontade dos sentidos, de uma parte, e pela vontade divina, de outra.
Cada qual deve vencer. É preciso que a vontade divina prevaleça em ti, que te exercite de muitos modos. Primeiro, quando fores assaltada e combatida pelos apetites dos sentidos, resiste galhardamente para que a vontade superior não consinta. Segundo, quando estes apetites tiverem desaparecido, excita-os de novo para reprimi-los melhor e com maior força. Convida-os depois a uma terceira batalha, em que te esforçarás por afastá-los de ti com desprezo e aborrecimento. Deves convidar os teus apetites desordenados a esta batalha, não porém se forem os apetites carnais, dos quais já falaremos. Por fim, é preciso fazer atos contrários a cada uma das paixões desordenadas. Com o seguinte exemplo, entenderás melhor. És combatida talvez por movimentos de impaciência. Se deixa que esses movimentos vivam dentro de ti, repara bem como eles batalham, de contínuo, para que a vontade superior consinta nos seus desejos. Com o primeiro exercício, opor-te-ás a esses apetites, e farás quanto podes para que a tua vontade não dê seu consentimento. Mas a batalha não terminará enquanto o inimigo enfraquecido e quase morto não se der por vencido. Mas repara, minha filha, na malícia do demônio. Quando ele vê que nos opomos galhardamente às nossas paixões, não somente ele deixa de excitá-las em nós, mas, quando elas se levantam, tenta aquietá-las, para que, com o exercício, não adquiremos o hábito da virtude contrária a esta paixão. E também para nos fazer cair na vanglória e na soberba, fazendo com que pensemos que nós, como soldados valentes, bem depressa já vencemos os nossos inimigos. Por isso, é preciso empenhar uma segunda batalha, chamando de novo a memória e excitando em ti aqueles pensamentos que te causaram impaciência, de modo a te sentires movida na parte sensitiva. E então, com força de vontade e esforço ainda maior do que antes, reprime os apetites. Às vezes, combateremos os nossos inimigos porque sabemos que o devemos fazer e que agradamos a Deus, mas não os aborrecemos com todo o ódio que é preciso. Corremos então o perigo de ser vencidos na próxima batalha. Urge, por isso, que haja novo encontro e um terceiro combate, para que afastes para longe de ti os apetites desordenados, esforçando-te por sentir a respeito deles repugnância, desdém, para que afinal odeies e abomines os movimentos dos sentidos. Finalmente, para ornar e aperfeiçoar tua alma com os hábitos da virtude, é preciso que faças atos interiores contrários às tuas paixões desregradas. Para adquirir o hábito da paciência, procederás da seguinte maneira. Se alguém te é ocasião de impaciência, por mostrar pouco apreço por ti, não basta que te exercites dos 3 modos que te falei. Deves amar o desprezo recebido, desejando ser de novo do mesmo modo e pela mesma pessoa te deem pouca conta, e farás propósito de suportar com paciência coisas ainda mais graves. A razão por que tais atos contrários são necessários para que nos aperfeiçoemos a virtude é que os outros atos, por muitos e fortes que sejam, não são suficientes para extirpar as raízes dos vícios. Para continuar do mesmo exemplo, se apenas usarmos dos 3 modos de que falamos e não fizermos esforço quando somos desprezados de amar o desprezo, não nos poderemos nunca livrar do vício da impaciência, que se enraiza no aborrecimento ao desprezo devido à inclinação que temos de sempre amar nossa própria reputação. Se a raiz viciosa ficar viva, vai germinando, a virtude enlanguecerá e talvez seja sufocada de tudo. Ao menos correrá o contínuo perigo de cair em qualquer ocasião que se apresente. Sem esses atos contrários, portanto, jamais poderemos adquirir o verdadeiro hábito das virtudes. Lembra-te também de que estes atos deverão ser tão frequentes e numerosos que possam destruir o hábito vicioso. O vício, como muitos atos, tomou conta do nosso coração e, portanto, com muitos atos contrários deve ser combatido, para que em seu lugar possuamos hábitos virtuosos. Digo ainda mais que para adquirir um hábito virtuoso são necessários atos bons, e em número superior aos atos ruins que formam em nós os hábitos viciosos, já que, com os hábitos bons, não acontece o que se dá com os hábitos maus, que são ajudados pela nossa natureza corrompida.
Acrescento ainda que se a virtude em que te estás exercitando assim o requer, é preciso que faça atos exteriores conformes aos interiores, como para prosseguir no mesmo exemplo, usando palavras de mansidão e de amor, e alegrando-te com quem de qualquer maneira te contrariou. E mesmo que esses atos, tanto interiores como exteriores, fossem ou te parecessem acompanhados de tanta frieza de espírito, que te parecesse que os fazias contra toda a tua vontade, nem por isso deverias descuidá-los, porque, por fracos que fossem, seriam eles que te tornariam seguro na batalha e te levariam à estrada da vitória. Cuida também muito em combater não somente os desejos grandes e eficazes, mas também os pequenos apetites de qualquer paixão, porque estes abrem o caminho para os grandes, gerando-se então os hábitos viciosos. Do pouco cuidado que tiveram em desraigar de seus corações essas vontadezinhas, aconteceu a muitos que, depois de terem vencido os apetites maiores de uma paixão, foram assaltados e vencidos, quando menos pensavam, pelos mesmos inimigos que antes galhardamente eles haviam derrotado. Relembro-te também que te deves mortificar e vencer a tua vontade em coisas lícitas não necessárias, porque dessa vitória muitos bens te advirão e te sentirás sempre mais disposto a te venceres nas coisas ilícitas. Ficarás mais forte na batalha das tentações, fugirás das insídias do demônio e farás coisas gratíssimas ao Senhor. Filha, falo-te com grande clareza. Se procurares reformar e vencer a ti mesma, tomando a peito esses santos exercícios de que te venho falando, asseguro-te que em pouco tempo muito avançarás no caminho da virtude e te tornarás espiritual, não somente no nome, mas verdadeiramente espiritual. Mas, se agires de outra maneira e fizeres outros exercícios, mesmo o que tivesse em grande estima, e eles te agradassem tanto que pensasse estar durante esse exercício em doces colóquios com o Senhor, neste caso nunca adquirirás virtude e espírito verdadeiro. Como já falei no primeiro capítulo, a virtude não consiste nem nasce dos exercícios agradáveis e conformes à nossa natureza, mas daqueles que a crucificam. Então, renovando o homem por meio dos atos das virtudes evangélicas, se assemelhará ao seu crucificado e Criador. Ninguém duvida de que, assim como os hábitos viciosos chegaram a dominar em nós devido a muitos e frequentes atos da vontade superior que cedeu aos apetites dos sentidos, assim também adquiriremos os hábitos das virtudes evangélicas se fizermos muitos e frequentes atos, ora de uma virtude, ora de outra, mas sempre conformes à divina vontade. Pois assim, como nossa vontade jamais será viciosa e terrena, por muito que seja combatida da parte inferior e do vício, a não ser quando ceder, assim também nossa vontade não estará unida a Deus e não será virtuosa, por mais que seja solicitada pelas inspirações e graças divinas, a não ser quando, com atos internos, atendermos à voz da graça e praticarmos os atos externos que forem necessários. Pessoal, aqui acabamos o nosso capítulo e até o próximo vídeo. São Francisco de Sales, rogai por nós.